Olá, esse é mais um Cine Café de Quarentena e do dia 19 de dezembro de 2020. E começo indicando esse livro do Rubem Fonseca, Histórias de Amor, e contando um pouco da história dele. Ele chegou hoje às minhas mãos, esse livro, né? Quem acompanha o canal sabe, e o canal aos sábados, né, para as sessões de Cine Café, eu já contei uma história sobre esse livro de contos na minha vida. E hoje eu tive uma surpresa maravilhosa quando chegou pelos correios esse presente. Esse livro veio de presente. O Histórias de Amor foi um presente da Kátia Silva, que sempre acompanha aqui nossa sessão de Cine Café e também participa do Lume. E é uma amiga muito querida de um bom tempo e que esse ano 2020 essa nossa amizade estreitou. E aí ela sabe, né, que esse livro de 1997 do Ruben, que foi lançado junto com E do Meio do Mundo, Prostitutos São Amores, Guardei o Meu Charuto, num box. Foi em agosto de 97 que a Companhia das Letras, na época, lançou os dois livros. E um deles ainda hoje eu tenho, só que o outro, né, foi emprestado e perdido. E aí eu nunca mais tive acesso, não encontrei em livraria, não encontrei em biblioteca. Foi uma ausência de muitos anos. E foi relançado em 2019 pela Nova Fronteira e ganhei de presente. E a minha grande indicação são contos, ai, muito importantes, muito bons. O primeiro já é uma maravilha e daí pra diante todos eles são histórias que deixam na mesma linha de qualidade todos os contos do Rubem Fonseca de antes que eu já conhecia e do que eu vim ainda ter durante muitos anos. Felizmente, a sorte de poder ler. Até o Carne Crua, que foi seu último livro, né? Antes do seu falecimento, agora em 2020. Pois bem, então, a minha indicação para todo mundo são Histórias de Amor, do Rubem Fonseca. Essa edição tá maravilhosa. Tá com um texto falando sobre a obra do Rubem Fonseca lá no final, cheio de imagens do Sérgio Augusto, Vastas Emoções. Obviamente fazendo menção ao romance do Rubem Fonseca, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, né? Pois bem, então tá muito bom, muito bom. Muito obrigado, Kátia. E eu comecei com esse livro, porque no final das contas eu acho que eu vou arrematar falando de uma série de coisas que nesse vídeo que já vai ser longo, porque eu escolhi um poema longo hoje para ler. E no final eu vou dizer assim, porque tudo tem a ver, o filme, o livro, o poema. Eu escolhi o Pernambucano, João Cabral de Melo Neto. Eu tenho esse serial e antes e tem um poema que eu vou ler para vocês. São, na verdade, um livro de poesia todinho. São 8 poemas. Então vamos à leitura de Psicologia da Composição, que o poema um ele dedica a Antônio Rangel Bandeira. Mais uma questão sobre psicologia da composição, sobre a escolha de João Cabral de Melo Neto. Estamos no centenário de João Cabral de Melo Neto. E eu sou uma das poucas pessoas, claro que não, mas que gosta muito do João Cabral de Melo Neto. É porque quando as pessoas dão aula de literatura, falam do João Cabral, sempre dizem, o poeta antilírico, é o poeta engenheiro. São macetes para facilitar, talvez, uma ideia para a questão de prova, seja de Enem, enfim. É uma maneira terrível de considerar uma poesia que tem sim muito lirismo, tem sim muita musicalidade. Veja Chico Buarque, né, que musicou Morte e Vida Severina, que é um dos poemas mais conhecidos dele. Mas ele tem um lirismo poderosíssimo. O Cão Sem Plumas é um poema que inclusive virou um curta-metragem maravilhoso nas mãos da Kátia Mezel. E é um outro poema que eu gosto muito, mas só que é muito longo. E aí eu escolhi esse, que eu espero, na minha leitura, meio que. Eu acho que a poética do João Cabral de Melo Neto, como ele escreve, como você lê os poemas dele, eu acho que aqui diz um pouco sobre isso. Bom, bora lá para a leitura. Psicologia da composição. Saio de meu poema como quem lava as mãos. Algumas conchas tornaram-se
que o sol da atenção cristalizou. Alguma palavra que desabrochei como a um pássaro. Talvez alguma concha dessas, ou pássaro, lembre, côncava, o corpo do gesto, extinto que o ar já preencheu. Talvez como a camisa vazia que despi. 2. Alê do Ivo. Esta folha branca me proscreve o sonho, me incita ao verso, nítido e preciso. Eu me refugio nesta praia pura, onde nada existe, em que a noite pouse. Como não há noite, cessa toda fonte. Como não há fonte, cessa toda fuga. Como não há fuga, nada lembra o fluir de meu tempo ao vento que nele sopra o tempo. 3. Neste papel, pode teu sal virar cinza, pode o limão virar pedra, o sol da pele, o trigo do corpo virar cinza. Teme, por isso, a jovem manhã sobre as flores da véspera. Neste papel logo fenecem as roxas, mornas flores morais. Todas as fluidas flores da pressa. Todas as úmidas flores do sonho. Espera, por isso, que a jovem manhã te venha revelar as flores da véspera. 4. O poema com seus cavalos quer explodir teu tempo claro. Romper seu branco fio, seu cimento mudo e fresco. O descuido ficar aberto, de par em par. Um sonho passou, deixando fiapos, logo árvores instantâneas coagulando a preguiça. 5. Vivo com certas palavras abelhas domésticas, do dia aberto, branco guarda-sol, estes lúcidos fusos retiram o fio de mel do dia que abriu também como flor, que na noite, poço onde vai tombar a aérea flor. Persistirá, louro, sabor e ácido contra o açúcar do podre. 6. Não há forma encontrada como uma concha, perdida nos frouxos areais como cabelos. Não há forma obtida em lance santo ou raro, tiro nas lebres de vidro do invisível. Mas a forma atingida, como a ponta do novelo que a atenção, lenta, desenrola, aranha, como o mais extremo desse fio frágil que se rompe ao peso sempre das mãos enormes. 7. É mineral o papel onde escrever o verso que é possível não fazer. São minerais as flores e as plantas, as frutas e os bichos, quando em estado de palavra. É mineral a linha do horizonte, nossos nomes, essas coisas feitas de palavras. É mineral, por fim, qualquer livro, que é mineral a palavra escrita, a fria natureza da palavra escrita. 8. Cultivar o deserto como um pomar às avessas. A árvore destila a terra gota a gota, a terra completa cai fruto. Enquanto na ordem de outro pomar, a atenção destila palavras maduras. Cultivar o deserto como um pomar às avessas. Então, nada mais destila, evapora. Onde foi maçã, resta uma fome. Onde foi palavra, potros ou touros contidos. Resta a severa forma do vazio. Parabéns, João Cabral de Melo Neto, pelos seus 100 anos. O filme que eu indico para hoje está na plataforma do Sesc Digital. Se chama O Conformista e é do diretor Bernardo Bertolucci. Pois bem, é muito importante dizer uma série de coisas aqui. Primeiro que tudo envolve o ano de 1997. Em Recife, eu morava na casa do estudante e estava chegando lá, assim, tinha chegado no ano anterior, né, no semestre anterior,
Bom, e esse ano de 97 eu estava descobrindo os espaços, os lugares. Era o primeiro livro do Rubem Fonseca que eu comprava de lançamento, né? Eu tinha lido de biblioteca e de repente estava lançando ao mesmo tempo uma novela e um livro de contos. Então, Histórias de Amor chegou nas minhas mãos. Ao mesmo tempo, eu frequentava um cinema que funcionava no centro de convenções, entre Recife e Olinda, e que tinha um cinema, que era o Cine Ribeira, Cine da Ribeira, enfim. E eu assisti muitos filmes lá, entre eles o filme que eu estou indicando para hoje, do Bernardo Bertolucci, O Conformista, que é um filme divisor de águas na carreira do Bertolucci. É um filme que eu acho que é importante ver uma relação forte de imagem e conteúdo. A imagem nos diz muita coisa e o conteúdo diz, e a fala, o texto, às vezes o que os personagens estão vivendo na hora diz uma coisa, mas as imagens ajudam a gente a construir uma complexidade maior de significados para esse filme. Essa sala do Cine Ribeira, que fechou em 1997, né, a gente perdeu essa sala naquele ano, ela tinha sessões seguidas, assim, que você pagava o ingresso da primeira sessão e ficava direto todas as outras. E eu lembro que esse filme, O Conformista, ficou em cartaz durante um final de semana. Era a sessão de arte de lá. E eu entrei na primeira sessão num sábado e assisti a primeira. Fiquei para assistir a segunda e assistir a terceira. Eu assisti as 3 sessões desse filme no mesmo dia. Eu não conseguia sair da sala. Eu estava completamente sequestrado por aquelas imagens. E no outro dia, eu falando tanto sobre esse filme para uma amiga minha, a gente foi no domingo pra assistir. E a gente acabou ficando mais 2 sessões, porque ela também não quis sair do filme, né? Ela quis continuar e ver mais uma vez, aproveitar, que a gente tinha que aproveitar. Eu vi esse filme em 97, depois eu só o exibi em 2010. Olha só, de 97 para 2010 eu não encontrei em lugar nenhum. E aí esse filme, ele tinha o DVD dele na Casa Grande, eu consegui os direitos de exibição. E a gente exibiu no mês de setembro de, de 2010, no setembro de 2010, no início do Cine Café, da história do Cine Café físico, né? E, pois é, assim, quando eu vi que eu tinha essa possibilidade, então eu revi esse filme apenas em setembro de 2010, pelo início do projeto do Cine Café, tantos anos depois. Exibi-o depois em outras ocasiões, tive a oportunidade de exibi-lo. E agora ele tá simplesmente disponível nessa plataforma do Sesc e vai ser muito bom participar com vocês do debate às 8 horas. Eu quero até indicar que vai ter um evento no. Deixa eu ver aqui. A fila. No Facebook, o Picareta Cultural 2020. Dê uma olhadinha, procurem, porque às 8 horas vão ter 3 canções sendo interpretadas pelo Dimitri BR, abrindo esse festival. Então dá tempo tanto de se ligar, né? Eu quero participar do debate, mas a gente ainda vai assistir um pouco, prestigiar esse nosso colega que assiste tantas sessões nossas do Cine Café, todas. E, bom, vai ter esse evento de poesia também. Então fica a dica para o evento de poesia e para o debate depois dessa sessão que eu espero que vocês assistam. É isso, gente. Até já.